Tomo 18 do livro Escatologia Bíblica 2, o arrebatamento da igreja. Bom, o primeiro capítulo do nosso material didático diz o que é arrebatar. Bom, o significado etimológico da palavra no grego é o número 1, é tirar para fora. Então, a partir desse significado, nós vamos entender o que significa o evento, o arrebatamento. O comentário diz: tem um sentido muito semelhante com o de transladar, só que transladar é mudar de lugar, e a pessoa pode ser mudada da terra para os ares, ou de uma parte da terra para outra parte. Mas arrebatar, quando aplicado à igreja, traz sempre o sentido de ser tirada, dela ser tirada para fora da terra. Esse é um ponto, né? A igreja vai ser tirada para fora da terra. Esse é o significado de arrebatar. Eu usei ali o transladar, porque o transladar é aplicado a Enoque. Até por 3 vezes o autor aos Hebreus usa essa expressão para dizer que Enoque foi transladado, né? Transladar é praticamente um sinônimo de arrebatar. Você pode ser transladado, né, vamos dizer, de um ponto para outro, ou ser trasladado da terra para o céu, para o terceiro céu, né, no caso onde ficariam os salvos. Então Enoque foi transladado e é um arrebatamento. O comentário prossegue: provavelmente esta não é a interpretação mais sublime. Qual interpretação? Aqui diz que nós seremos tirados para fora da terra. Pois a interpretação mais sublime é a que diz que o cristão será tirado para fora dessa natureza pervertida que ele herdou de Adão, para a nova natureza que veio através de Cristo. Ou seja, nesse momento, nós se tornaremos as primícias, né? Por causa da festa da colheita. Estou falando em relação a Jesus. Claro, Jesus, ele é as primícias porque ele foi o primeiro a receber esse corpo incorruptível, esse corpo eterno. O homem Jesus ressuscitou e recebeu aquele corpo. Nós receberemos também. Então, esse ato de ser tirado para fora de uma natureza corrompida para uma natureza incorruptível é que seria o melhor significado de arrebatar, tirar para fora. Porque o apóstolo Paulo descreve essa natureza como sendo uma escravidão, uma prisão para a nossa alma. O comentário prossegue: as duas interpretações são verdadeiras, porém a segunda vem carregada de uma maior importância, pelo que preferimos dar maior atenção a esta. Uma outra definição, né, uma definição prática de arrebatar, é consolo, porque o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esse tema, ele fala, né, consolai-vos com essas palavras. Então tudo que os cristãos estavam sofrendo, hoje nós sofremos bem menos do que aqueles cristãos sofriam. Os cristãos, no momento que o apóstolo Paulo está escrevendo, eles eram perseguidos pelos judeus. O Império Romano praticamente não mexia com os cristãos, mas logo iria começar a mexer. Então os cristãos que liam essa carta na igreja primitiva, eles estavam, vamos dizer, sofrendo muito. E, claro, a esperança da promessa de Jesus, o apóstolo Paulo fala, e ao concluir sobre o arrebatamento, ele diz que os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, nós seremos transformados. E chega no versículo 18, ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O comentário diz: após o apóstolo falar do arrebatamento nos versículos 13 a 17, ele fala agora que eles deveriam se consolar com estas palavras. O arrebatamento é um consolo, porque durante as tribulações e até no abrir mão dos prazeres deste mundo, o Espírito fala aos nossos corações que a glória futura, que inicia no arrebatamento, compensará toda tribulação, toda abstinência. Então, pense isso na história da igreja, aqueles cristãos que eram jogados aos leões, isso até 200 anos atrás, os cristãos eram muito perseguidos. Alguns cristãos, que não aceitavam o batismo infantil continuavam sendo perseguidos. Então,
eles viviam uma esperança muito grande. Tanto que no estudo das 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse, nós falamos para vocês daquela igreja de Esmirna, que era a mais perseguida, a igreja que sofreu um período realmente que não havia corrupção nela, havia perseguição. Essa igreja foi uma igreja que Jesus não repreendeu ela em nada. Então, esses textos se encaixam. Vamos agora ao item 3, que diz, livramento da grande tribulação. Bom, esse aqui é um ponto que nós vamos discutir muito aí durante o curso sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Nós evangélicos, nós defendemos a doutrina do pré-tribulacionismo, tá ok? E sempre vocês vão ouvir dos pós, né, que o pré-tribulacionismo é uma doutrina mais recente. É verdade na história da igreja que realmente nós não temos praticamente escritos da igreja primitiva falando de um pré-tribulacionismo da igreja sendo levada antes da grande tribulação. Eles falavam pouquíssimo, mas como sendo depois da grande tribulação. Aí depois vem o período católico, que a verdadeira igreja está sendo perseguida, não podia escrever, não podia viver nas cidades, e só há cerca de 200 anos que vai então surgir nos escritos falando desse pré-tribulacionismo. Bom, o que nós temos que olhar é o seguinte, na Bíblia está evidente que realmente a igreja não passa pelo menos a grande tribulação completa? Isso está muito claro na Bíblia. A igreja cristã ela não passa por toda a grande tribulação. Pode até ser mid-tribulacionista. Agora, o que faz mais sentido em toda a escatologia é o pré-tribulacionismo. Aí nós vamos ver mais à frente. Mas o versículo de Apocalipse 3,10 diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Veja, essa igreja, ela recebe uma promessa de que ela seria guardada de uma hora da tentação. Como se interpreta essa hora da tentação? Essa hora da tentação interpreta-se como sendo a grande tribulação. Ok? Então, essa igreja ela seria guardada desse momento, que é um governo do anticristo, e é também um período que é retomada, vamos dizer, o período da lei, porque a última das 70 semanas de Daniel tem que se cumprir. Nós estudamos sobre as 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse, vimos como elas se encaixam com as 70 semanas de Daniel. E esse texto aqui também é um exemplo. O comentário diz: um dos fatos mais discutidos na escatologia é se o arrebatamento ocorrerá antes, durante ou após a grande tribulação. No meio evangélico, o ensino corrente é que nós não passaremos pela grande tribulação. Ensino este defendido pelo autor e que dedicarei maior atenção num tópico seguinte. Neste versículo, a grande tribulação é chamada de hora da tentação. Então, interessante que eu estava vendo um intérprete, né, na internet, acho que não é antiético falar o nome dele, é o pastor Nicodemos, né? E ele estava dizendo que ele tem vantagem em relação aos evangélicos das Assembleias de Deus, porque eles já estão preparados para a grande tribulação, porque eles já estão esperando ela. Eu queria saber como é que a pessoa se prepara para a grande tribulação, né? Será que ele já sabe qual vai ser a ação, por exemplo, daqueles demônios que são soltos em Apocalipse capítulo 9, como eles vão estar operando na terra? A Bíblia só diz que a ação deles é como um ferrão de escorpião, né? E que os homens desejam morrer, mas é claro que isso é algo simbólico. Como vai ser essa ação? Ele diz que já está preparado, né? Eu duvido, né? Acho que a grande tribulação não tem como a pessoa estar preparada. Pode ser até que o cristão, como eu disse, ele passe por metade da grande tribulação. Agora, se a Bíblia dissesse que nós temos que passar pela grande tribulação, nós teríamos que dizer, vamos passar pela grande tribulação, mas não parece ser isso.
as 70 semanas de Daniel, a última das 70 semanas de Daniel, é uma das grandes evidências de que a igreja, ela sim, não deve estar nesse período, não é a era da igreja, a era da igreja já acabou. O item número 4 é a primeira parte da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento, tem a sua primeira fase antes da grande tribulação. Essa é uma manifestação para a igreja. E a segunda fase será no fim da grande tribulação. Essa é uma manifestação para Israel e todo olho o verá. É claro que esse ponto aqui depende do meu ponto de vista sobre pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Questão número 5. É o fim da dispensação da graça. Então, quando a igreja é arrebatada, nós concluímos também que termina a era da igreja, porque as 70 semanas foram 69 semanas na morte de Jesus. Ou seja, e houve uma interrupção na contagem das 70 semanas para iniciar a era da igreja. Então, para retomar essa contagem das 70 semanas, nós temos que interpretar que a era da igreja termina. Tá bom? Faz sentido você pensar assim. E a era da igreja é chamada também de dispensação da graça. Por isso que eu disse num tópico anterior que a grande tribulação é, na verdade, uma volta à dispensação da lei. Porque faz parte de um período anterior, ligado a Israel, que é as 70 semanas. O comentário diz: as 70 semanas de Daniel foram interrompidas quando o Messias foi tirada, ou seja, quando Cristo morreu. E a partir daí, começou o que nós chamamos de dispensação da graça, que também é chamado de era da igreja. Esta é a grande evidência de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, pois o fato da sua era ou dispensação ter interrompido as 70 semanas, deixando uma por se cumprir, nos leva a concluir que a era da igreja deve acabar para que reinicie a contagem das 70 semanas. Faz sentido você pensar assim. A era da igreja interrompeu a contagem das 70 semanas. Então, para retomar a contagem das 70 semanas, faz sentido você acreditar que termina a era da igreja. E se termina a era da igreja, faz sentido você acreditar que a igreja é arrebatada, porque ela ficaria aqui já não sendo mais a era da igreja. O comentário prossegue: assim, a era da igreja deve acabar uma semana de anos, porque está ligado às 70 semanas de Daniel, que são semanas de anos. Nós verificamos porque, pegando semanas de anos, claro, nós encontramos 483 anos e bate no ano da morte de Jesus, ali próximo do ano 27. Alguns colocam o ano 29, pode ser no ano 29. Essa diferença de 2 anos no calendário para nós tratarmos aí de quase 2.000 anos atrás, ainda mais se tratando que isso depende de uma identificação da arqueologia, da história, para quando saiu a ordem para edificar Jerusalém. Então, realmente, a semana 69 se cumpriu na morte de Cristo. Tá bom? Vou reler esse ponto. Assim, a era da igreja deve acabar uma semana de anos, 7 anos, antes da segunda vinda de Cristo em glória, pois esta manifestação é para Israel, e Cristo se manifestará para Israel no fim das 70 semanas. A era da igreja precisa chegar ao fim para que a última das 70 semanas se cumpra, senão a escatologia ficará um caos. Então, esse é um dos pontos que eu coloco como evidente para que a igreja seja arrebatada antes da grande tribulação.